Inicialmente, nessa pequena reflexão, veja que ele começa dizendo: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, dar graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E ele diz: isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por que que esses irmãos se amam? Porque tem mais fé. Interessante que hoje a gente olha para muitos discursos e dizem: você não está curado porque você não tem fé. Mas não se fala, dentre os 3 elementos principais da vida do cristão, em cura, a não ser da própria alma. Nós temos amor, fé e esperança. Isso vem lá desde Corinto até agora, a gente vem tratando sobre esses 3 pontos: amor, fé e esperança. Amor, que é fruto da fé, que alimenta em nós uma esperança. Esses Tessalonicenses são louvados em relação a aquilo que Paulo vê, porque a fé deles cresce e o amor aumenta cada dia mais de uns para com os outros. Isso é importante de ver, porque a característica da igreja não é que ela tem milagres. A característica da igreja não é que ela grita. A característica da igreja não é que ela é mais santa do que outra. A característica da igreja é que ela se ama porque tem fé em Cristo. E essa igreja precisa mostrar isso para outras pessoas. O trabalho está muito no início, está pequeno, mas ele pode ser expandido quando as pessoas olharem o testemunho desses irmãos. Então Paulo quer confirmar esse testemunho dos irmãos, orientando para que eles continuem perseverando na fé. Olha o que é que diz o versículo 4: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Paulo diz: vocês têm que continuar no mesmo caminho, perseverando e com fé. Mas vejam, vocês já estão passando por perseguições e tribulações. O caminho não será fácil e vocês não terão vida mansa na caminhada cristã. Não pense que você, sendo cristão, os problemas acabaram. Vocês precisam entender que a perseverança vai ser, sim, em meio a perseguições e tribulações. Por isso que semana passada nós orávamos aqui, inclusive pela igreja perseguida. E essa semana nós tivemos a oportunidade de ir no culto de oração lá em Campina Grande. A irmã Zefinha, que estava dirigindo, fez o pedido de oração geral a mim em relação à igreja perseguida. E eu sempre me lembro, quando oro pela igreja perseguida, de que eles vão continuar passando por perseguições. Não vai acabar a perseguição agora nem nunca. A gente não pode imaginar uma Coreia do Norte toda para o Senhor Jesus. Não é isso que vai acontecer. As coisas estão ficando cada dia piores. A gente olha 20 anos atrás, Janela 1040, abre lá o site da Portas Abertas e vê quem é que estava no ranking das 50 nações que mais perseguem cristãos. Tem nação que não estava lá, que hoje faz parte daquele ranking das 50 que mais perseguem cristãos. Tem nações que estavam ali naquela posição 30, 35, que hoje já vão estar bem mais perto dos 10 primeiros. Ou seja, a perseguição aumenta, mas ao mesmo tempo que a perseguição aumenta, Paulo diz: a fé e a perseverança também devem aumentar. E isso vai fazer com que vocês estejam firmes nos dias que forem colocados à prova. E ele vai dizer que essa perseverança e essa fé demonstrada nas perseguições e nas tribulações dão prova do justo juízo de Deus. Porque se Deus fosse injusto, eles padeceriam nas perseguições, eles não suportariam as tribulações, mas Deus é justo e faz com que eles perseverem e tenham fé em meio a tantas dificuldades. E ele diz que, além de ser uma prova do justo juízo de Deus, mostra o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo.
Então, é a vontade de Deus que aquele povo seja destacado dentro do seu reino, como pessoas que sofrem perseguição, mas se mantêm íntegras na sua fé em Cristo. E ele diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Também não é questão de ser injusto quando Deus traz sobre uma terra tamanha tribulação que povos comecem a sentir o peso da sua mão. Porque eles têm causado tribulação também. Por que a gente percebe tanto? Principalmente ali naquela faixa de Oriente Médio e Ásia. Tantos países que são bombardeados. Os tsunamis foram para aquele lado. As pestes são para aquele lado. O vírus do Ebola, que já estava controlado, voltou para a África agora há pouco. Ano passado a gente teve milhões de pessoas sendo atingidas pelo vírus. E quase milhões morrendo também. Um vírus perigosíssimo. Um H1N1. Aqui a gente quase não teve casos de H1N1. Mas se a gente for para a Europa, para a Ásia, para a África, são inúmeros os casos. Não tem vacina que dê jeito. São muitas as tribulações, e não só com relação à saúde, é com relação ao seu território, é com relação à governabilidade desses países. E a gente percebe uma grande dificuldade que eles encontram. Por quê? Porque eles têm causado tribulação ao Senhor. Então o Senhor retribui com tribulação. Então quer dizer que a gente está falando de um Deus vingativo. Não, a gente está falando de um Deus justo. Ontem a gente lia mais uma vez em relação a Abraão, que a promessa foi: eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma relação de justiça, o que está sendo feito, a retribuição vem. Não espere que você tenha carinho de todas as pessoas que estão à sua volta, se você trata todo mundo a pedradas. É simples. Não espere que as pessoas sejam educadas com você, se você também não é educado com elas. Então não espere que Deus seja bondoso com você, se você tem feito tudo que é mal perante os olhos dele. Não espere misericórdia de Deus para uma pessoa que desagrada a ele com cada mínima palavra e pensamento que tem. Então ele diz: aqueles que causam tribulação é justo da parte de Deus retribuir com tribulação e dar alívio a vocês. Veja a justiça: quem tem feito a tribulação, Deus retribui com tribulação. Mas quem está à parte disso, Deus dá alívio. Ao seu povo ele dá alívio, que está sendo atribulado, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Paulo não está querendo dizer que é uma coisa imediata. O alívio dessas tribulações será na glória, com a volta de Cristo. Na primeira carta, Paulo fala o tempo todo da volta de Cristo. E parece que os irmãos não entendem muito bem. Agora ele vai reforçar. E ele vai dizer que Cristo está voltando. E é no momento em que Cristo estiver voltando que esse alívio das tribulações será dado. Mas ainda ele vai dizer: ele os punirá, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então ele não só está incentivando a perseverança e a fé dos irmãos, não só está dizendo que Deus é justo e tribulações existem, mas serão aliviadas com a sua volta, mas ele está dizendo que vai acontecer com quem não obedece. Então, a questão da obediência aqui é grande. Perseverar na fé para os Tessalonicenses pode ser resumido em obediência. Vocês escutaram a palavra e vocês precisam obedecer. Porque quem não obedeceu ao Evangelho será punido pelo nosso Senhor Jesus. E diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna. Ele está falando aqui realmente de juízo. Porque quando tivermos a segunda vinda de Cristo, haverá o juízo. E ele está dizendo que a destruição será a morte eterna, pena de destruição eterna. Às vezes a gente não olha para essa palavra aqui no texto, mas pena de destruição eterna, a gente sabe para onde esse povo vai. O inferno é o destino deles. Aqueles que desobedecem à palavra do Senhor. E ele diz que haverá separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eles podem
até pensar em fim de vida antes da vinda de Cristo, em querer se arrepender, em querer voltar atrás em algumas coisas que fizeram, mas não haverá mais tempo. Haverá um tempo que não haverá mais tempo de se arrepender, de voltar atrás, de dizer eu errei. Para a gente, no dia a dia, ainda funciona, eita, foi mal. Para Deus não tem esse negócio de foi mal. Ou você se arrepende de coração e muda a sua prática de vida e mostra frutos desse arrependimento, ou nada feito. Então, a gente às vezes diz uma coisa, quer voltar atrás e quer que as pessoas confiem na nossa palavra com pouquíssimo tempo. A gente não demonstrou que realmente se arrependeu. A gente simplesmente diz, desculpe, foi mal. Só que esse povo aqui de Tessalônica já tem se arrependido dos seus pecados pela pregação de Paulo, pela pregação da palavra de Deus. Ele já tem demonstrado frutos de arrependimento, a sua perseverança, a sua fé em meio a tribulações. Para aqueles que viveram toda uma história de desobediência a Deus, não vai adiantar no último segundo querer agora tapar o sol com a peneira e dizer, não, a gente estava equivocado e na realidade a gente não queria fazer bem aquilo. A gente não queria trazer tribulação para o povo de Deus, mas trouxe. E eles serão punidos em relação a isso. E quando isso acontecerá, e Paulo vai reforçar pela segunda vez no texto, a vinda de Cristo, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos. E admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Ele está dizendo que isso vai acontecer no dia que ele vier para ser glorificado nos seus santos, o povo escolhido por ele. Admirado em todos os que creram, inclusive em vocês que creram no nosso testemunho. Vocês de Tessalônica que creram na pregação que eu vim trazer em 3 semanas, mas que se firmaram nos tempos posteriores. E ele diz, conscientes disso, consciente de que Cristo voltará, que os desobedientes serão punidos, oramos constantemente por vocês, para que vocês não estejam entre os punidos, mas estejam entre os obedientes, que verão a glória de Deus e não estarão apartados da sua presença. Para que Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo, irmãos de Tessalônica, permaneçam firmes na fé, perseverem, sejam obedientes. Vocês viram o que pode acontecer, o que vai acontecer com os desobedientes. Então, apesar da tribulação, apesar das perseguições, se mantenham nessa palavra. Apesar de tudo que vai acontecer daqui para frente, que ainda vai acontecer muita coisa com vocês, que a caminhada de vocês seja reta, seja íntegra aos olhos do Senhor, porque Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem à sua palavra, o vislumbre da sua majestade, ver a sua glória. E aí eu me lembro muito de uma expressão, de uma música dos anos 90, eu quero ver a glória de Deus, só que a cantora disse que queria ver hoje, aqui, mas existirá o dia de ver a glória de Deus. Nós temos vislumbres, flashes da glória de Deus. Nós temos momentos em que nós enxergamos a manifestação do seu poder, mas haverá o dia em que Ele voltará em majestade e em glória. Glória essa que nós veremos e experimentaremos o que é estar com Ele, de fato, face a face, e vendo toda a majestade que Ele tem. Quando Ele veio em carne a primeira vez, João traz para a gente no seu relato inicial do Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Nós não estamos vendo, nós não estamos convivendo com Jesus Cristo homem, mas Ele retornará
E quando retornar para buscar os seus, nós vamos ver novamente a sua glória como a do unigênito do Pai, a glória do Pai. E vendo isso, estaremos com Ele por toda a eternidade. Os desobedientes terão a punição eterna, os obedientes, vida eterna. Paulo deseja isso para os Tessalonicenses. E hoje nós desejamos isso para a nossa vida. Estarmos perseverando e alcançar a vida eterna com o Senhor. É isso que pessoas obedientes à sua voz e à sua palavra receberão. E aí, pegando o gancho do nosso mês da família, famílias amigas de Deus receberão a vida eterna. Não os amigos do Evangelho, que a gente vê tanto por aí, gente dizendo, eu sou amigo do Evangelho, de vez em quando eu vou lá na igreja, no Natal, no Ano Novo, quando minha mãe chama, eu vou para a igreja, eu sou amigo do Evangelho. Não, se você fosse amigo do Evangelho, você abraçava essa palavra e vivia por ela. Então, famílias amigas de Deus, obedecem à palavra do Senhor e esperam a vida eternamente com Cristo, ao lado dele, vendo a sua glória e vendo a sua majestade.